E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E começando pelo calendário econômico, nessa semana a única notícia que eu acredito que pode trazer bastante volatilidade para o mercado cripto é uma que vai ser divulgada na quinta-feira às 9h30 em relação ao PIB norte-americano. O PIB anualizado norte-americano provavelmente vai trazer bastante volatilidade, então para quem está posicionado ou pretende se posicionar durante a semana, tome muito cuidado com esse horário, quinta-feira 9h30, provavelmente vamos ter bastante volatilidade no mercado. Eu não aconselho você estar posicionado sem stop durante uma notícia como essa, ok? Caso você já esteja posicionado, aconselho colocar um stop, tanto stop gain quanto stop loss nas suas posições, porque o mercado fica muito confuso. É o tipo de notícia que pode fazer o mercado virar sua tendência, reverter coisas desse tipo. Então, bastante importante, muito importante ficar de olho. E agora, indo para o gráfico, vou começar aqui, como sempre, com S&P e Nasdaq. Vou repetir, eu sei que eu falo isso todo vídeo, mas tem bastante gente chegando em cada novo vídeo, isso é muito bom. Muito obrigado aí para quem está aparecendo aí no nosso canal, compartilhando um pouco da sua presença conosco. E por que eu começo sempre com S&P 500 e com Nasdaq? Já que estamos em um canal de criptomoedas, né? O que está acontecendo? Primeiro, o S&P 500 e a Nasdaq são os mercados com, como é que eu posso dizer, com maior capitalização, digamos assim, quando a gente fala em renda variável no mundo, tirando o ouro, que está com uma capitalização de mercado muito grande, mas mercado acionário. E por conta disso, ele acaba refletindo muito em mercados menores. Mercados menores costumam obedecer o S&P 500, obedecer a Nasdaq. Então, quando a gente vê um movimento de alta no S&P 500, provavelmente a gente vai ver um movimento de alta no Bitcoin, nas criptomoedas. Quando a gente vê esse movimento da Nasdaq, mesma coisa. Movimento de queda no S&P 500, provavelmente veremos queda no Bitcoin e nas criptomoedas. O mercado ele respeita muito esses indicadores maiores, digamos assim. Então, imagine que os investidores, eles enxergam o mercado de criptomoedas como empresas de tecnologia. E as empresas de tecnologia, em sua grande maioria, são listadas na Nasdaq, pelo menos as maiores empresas de tecnologia, ou no S&P 500. E é por isso que eles acabam obedecendo muito esses índices. Então vamos lá, o que o S&P 500 e a Nasdaq estão fazendo nesse exato momento? Primeiro, S&P 500. A gente já comentou na semana passada que o S&P 500 rompeu aqui a tendência de baixa no semanal e estava querendo armar um pivô de alta no gráfico semanal. O que é o pivô de alta? É quando o preço ele faz uma tendência de alta, recua mais ou menos metade dela e depois vai lá romper o topo anterior. Se a gente traçar uma Fibo aqui, e caso você não saiba utilizar essa ferramenta que eu vou mostrar agora, retração de Fibonacci, eu fiz um vídeo na semana passada ensinando como utilizar essa ferramenta. Pesquisa aí, como utilizar retração de Fibonacci. Não, acho que é a melhor aula de retração de Fibonacci, alguma coisa assim. Vê o vídeo que eu postei na quinta-feira. Vou pegar aqui o fundo e o topo. Vou pintar de uma outra cor para não confundir a gente. Vou colocar vermelhinho. Percebam como o preço do S&P 500 recuou exatamente lá na região de 50% do Fibonacci. Ou seja, recuou mais ou menos metade dela e está indo em direção ao topo anterior. Porém, temos um problema. Como eu comentei nessa própria aula de retração de Fibonacci, 50% dos rompimentos falham. 80% dos rompimentos falham. Então, a probabilidade maior aqui é que o S&P 500 chegue no topo anterior, onde estamos agora, e reverta. A probabilidade maior não é de rompimento. Claro que a gente tem alguns indicadores que nos fazem acreditar que esse rompimento pode acontecer. Quais são eles? Médias apontando para cima. Por exemplo, a média de 20 períodos, que é essa branquinha aqui no meu gráfico, ela está apontando para cima, ou seja, média de 20 períodos no gráfico semanal significa tendência de alta. Média de 9 períodos, obviamente, também está apontando para cima, porque, obviamente, enquanto menor o período, mais ela deve acompanhar períodos maiores. Então, se a de 20 está subindo, provavelmente a de 9 também está. A de 50 períodos, ainda não. Essa aqui do meu gráfico é de 56, mas você pode mudar ela para 50 se quiser, as duas funcionam muito bem. Vou até mudar aqui só para mostrar para vocês. Nem mudou praticamente, mudou pouca coisa. Mas ela já está querendo virar para cima, já está aqui querendo fazer uma curvinha para cima. Então, aos poucos a gente está enxergando uma tendência de alta em times frames maiores, tá? Em médias maiores. Média de 200 períodos, apontando para cima. Na real, a média de 200 períodos do S&P 500 não aponta para baixo há muito tempo. Então, em tendências maiores, digamos assim, a gente já está enxergando uma tendência de alta, o que nos faz acreditar que esse rompimento pode acontecer, ok? Mas aí como é que a gente aumenta a nossa probabilidade de acerto aqui? Diminuindo o time frame. Então mudei aqui para um gráfico diário e vamos observar no gráfico diário o que é que está acontecendo. Percebam que conforme o S&P chegou próximo da região do topo anterior, aquele topo que a gente viu no semanal, ele foi se consolidando. A gente viu aqui uma consolidação em topo. E o que é que está acontecendo aqui?
é algo que eu comentei com vocês. Qual vídeo que foi? Acho que foi o vídeo de 2 semanas atrás, que o Bitcoin fez um movimento muito parecido. Agora o S&P 500 está fazendo. Quando o preço ele tem um forte movimento de alta, se consolida em topo e a média de 20 períodos ela chega e vai empurrando o preço. Ainda estamos aqui num primeiro toque, é a primeira vez que a média de 20 períodos vai tocar o preço do S&P 500, desde que ele perdeu essa média para baixo lá em março de 2023, agora vai tocar ela, no caso, numa tendência de alta, numa reversão de tendência. Precisamos ficar de olho em como esse congestionamento, digamos assim, do preço vai obedecer a esse toque na média. Caso o preço a média empurre o preço, a gente veja a média de 20 períodos fazendo um movimento parecido com esse e os candles sempre fechando acima dela, algo que a gente viu no Bitcoin, vou mostrar para vocês. Dá uma olhada que o Bitcoin fez isso no começo de abril. A média de 20 períodos foi chegando e foi empurrando o preço para cima, o preço sempre fechando acima dela. A gente pode ver esse pumpzinho que a gente viu no Bitcoin no S&P 500. Mas ainda é cedo para falar, como eu disse, a média de 20 períodos está tocando no preço pela primeira vez, mas é legal a gente ficar de olho durante a semana. Caso isso aconteça, aí é possível que o S&P 500 rompa esse topo anterior aqui e vá buscar nova região de topo, que provavelmente vai ser lá em 4.260 dólares por aí, acredito eu. Que é um topo anterior, uma zona de resistência muito forte, que inclusive foi topo do preço lá em agosto de 2022. A gente já viu ela testar como resistência aqui também em maio de 2022, foi uma ótima zona de suporte em janeiro de 2022, então provavelmente lá é a região de preço a ser alcançada, caso essa configuração, que é chamada de Power Breakout da média de 20 períodos, empurre o preço até lá. Por enquanto, não acredito no rompimento. Por quê? Porque a probabilidade maior é que não rompa. Mas vamos ficar de olho. Nasdaq já está com um movimento um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque diferente do S&P 500, a Nasdaq já havia rompido o topo anterior. O S&P 500, se a gente olhar aqui para ele, em momento algum ele chegou a romper esse topo anterior. Ele já sentiu resistência aqui, enquanto a Nasdaq rompeu. Mas o porquê que eu acredito que o S&P 500 não vai romper? Por exemplo, né? Por que ele não vai, ou melhor, ele vai obedecer a regra dos 80% dos rompimentos falham? Porque acredito que isso vai acontecer. Porque a Nasdaq já rompeu e já está deixando sinais de queda, falso rompimento. Vou mostrar esses sinais para você agora. Percebam esse movimento aqui na Nasdaq, chamado de cunha ascendente de baixa. Quando o preço ele vai fazendo topos cada vez mais altos, topos e fundos cada vez mais altos, mas se afunilando, se estreitando. Então a gente vê esse movimento aqui, ó. Vou até tirar essa fibra amarela aqui para não atrapalhar a gente. Aqui, ó, deixar só essas linhas amarelas aqui. Então perceba que o preço ele foi fazendo essa formação de cunha ascendente de baixa, deixou um sinal claríssimo de queda, que é a divergência de baixa, ou seja, um topo mais alto que o anterior, enquanto a RSI fez um topo mais baixo e agora ele perdeu essa cunha. Então acredito que a Nasdaq ela pode vir fazer um fundo mais baixo que o anterior aqui, ok? Um sinal de cansaço no preço. Aliado a isso, a gente pode trazer aquela Fibo de volta e ver que ela chegou num alvo de Fibonacci. Como é que eu tracei essa Fibo? Bom, aula extensão de Fibonacci, pesquisa aí, foi a aula de 2 semanas atrás, se não me engano. Também um vídeo de quinta-feira. Lá eu ensino a traçar exatamente essa fibra amarela aqui, mas vou fazer ela aqui de novo para vocês, não se preocupe. A gente vai pegar a ferramenta de extensão de Fibonacci, vamos pegar fundo, vamos pegar topo, jogar lá para cima e a gente vê que a Nasdaq está em um alvo de Fibonacci. Aqui o alvo de 0,68. E perceba que o Power Breakout não foi acionado na Nasdaq. Por que não foi acionado? Porque o preço a média de 20 períodos chegou no preço, foi empurrando e agora aparentemente está perdendo o preço, tá? A gente precisa ver o fechamento de hoje. Caso o fechamento do preço, que vai acontecer às 7 horas, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão saber a resposta. Eu tô gravando agora às 3h20. Ainda não aconteceu. Caso o preço vá fechar acima da média móvel de 20 períodos, aí sim a gente pode imaginar que venha acontecer um movimento de Power Breakout na Nasdaq também e consequentemente no S&P 500. Mas por hora, nesse exato momento, 3h20 da tarde, a gente está vendo esse movimento se desconfigurar. Ou seja, o preço querendo fechar abaixo dessa média de 20 períodos. Mas vamos ficar de olho aí. Na hora que eu postar esse vídeo às 7 horas, eu comento aqui embaixo dele se o Power Breakout foi acionado ou não. Caso ele tenha sido acionado, provavelmente a gente vai ver uma altinha de curto prazo na Nasdaq também, lá para a região de 13.724 dólares. Consequentemente, a gente veria a altinha no S&P 500 que eu comentei agora recentemente também em 4.260 dólares. Então esses são os movimentos que podem acontecer no mercado acionário agora no curto prazo. Caso o Power Breakout se confirme, altas. Caso o preço feche abaixo da média móvel de 20 períodos, aí provavelmente a gente vai ver uma queda um pouco mais expressiva nesses ativos. E agora vamos para a cripto. E aí? Como isso afeta nas nossas criptomoedas? Como vocês podem ver, o Bitcoin, que fazia um movimento muito parecido com o da Nasdaq,
já está antecipado, ou seja, ele já rompeu aquela cunha e já entregou uma alta expressiva. Quem acompanha aqui a gente sabe que nós vendemos o Bitcoin lá em cima, lá em 31 mil dólares, exatamente no topo de abril. Eu vendi minhas posições de spot, 1/4 da minha carteira, da minha posição de Bitcoin da minha carteira, eu vendi e abri uma posição short, que inclusive tô nela até agora, tá? Então a gente surfou toda essa alta e surfou toda essa baixa. Por quê? Porque o Bitcoin, ele antecipou esse movimento de rompimento de cunha ascendente de baixa que a Nasdaq também está fazendo. É comum o Bitcoin fazer esses movimentos de antecipação porque ele é um ativo mais volátil. E aí o Bitcoin, ele chegou numa região importante agora. Por quê? Vou traçar aqui essa Fibonacci novamente para vocês. Vou pegar fundo, agora retração de Fibonacci, tá? Vou pegar fundo, vou pegar topo. Percebam como o preço chegou muito próximo da região de 38,2 de Fibonacci, que é a primeira zona de suporte. Quando a gente traça a retração, a gente tem 3 zonas de suportes mais fortes. São a 38,2, 50 e 61,8. Ou seja, aqui provavelmente era a zona de compra do Bitcoin, a zona de suporte mais forte. Então, para quem me perguntou hoje lá no Instagram, quando eu fiz o post a respeito dessa posição shortada, onde era o alvo, aqui é o alvo, entre 24 e 26 mil dólares. Acredito que entre 25 e 26, tá? Não sei se chegaria até 24. Mas enfim, aqui mais ou menos seria essa região do alvo do suporte. Mas o que é que pode acontecer? Bom, ele já chegou muito próximo do primeiro alvo, ou seja, os compradores já começaram a atuar. Nós temos um suporte muito importante aqui, que é essa média verdinha, que é a média móvel de 50 períodos. Além de termos os suportes, agora volta para S&P e Nasdaq. Lembra do gráfico S&P da Nasdaq, que tem a média de 20 períodos como suporte? Vamos ver aqui de novo, ó. Média de 20 períodos no S&P 500, média de 20 períodos na Nasdaq. E no Bitcoin temos a média de 50 períodos. Fiquem de olho no fechamento do preço hoje, tá? S&P Nasdaq 7 da noite, Bitcoin 9 da noite. Se eles fecharem positivos, ou seja, S&P 500 e Nasdaq acima da média móvel de 20 períodos e Bitcoin positivo, se segurando nesse suporte da média móvel de 50 períodos, a gente pode ver um novo movimento de alta de volta lá para 31 mil dólares do Bitcoin. E Nasdaq S&P 500 rompendo o topo anterior, ok? Então o fechamento do dia de hoje é muito importante para a gente tentar prever o que é que vai acontecer nas primeiras semanas aí de maio. Então, caso o fechamento seja positivo no dia de hoje, entre esses 3 ativos, a probabilidade maior seja de uma alta do Bitcoin de volta lá para 31 mil dólares. Caso esse fechamento não aconteça dessa forma, não aconteça acima da média móvel de 20 períodos no mercado acionário, acima da de 50 no Bitcoin, aí a gente pode cair aqui provavelmente para a região de 25 mil dólares durante a semana, ok? Como eu disse, eu já estou com uma posição shortada do Bitcoin e vou zerar ela em breve, provavelmente agora mesmo. Por quê? Porque já chegou próximo do meu primeiro alvo, que eu deixei até um alerta aqui no 38.2, chegou muito próximo de lá e já está deixando sinais de cansaço. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê claramente que o Bitcoin está fazendo uma consolidação em fundo com divergência, ou seja, fundos mais baixos que os anteriores no preço, fundos mais altos que os anteriores no RSI, tá? Sinal de divergência altista. Além disso, temos um claro sinal de bull trap aqui no gráfico de 1 hora. Que sinal é esse? Quando o preço ele tenta perder o fundo anterior, deixa um sinal de reversão como esse daqui com um volume acima da média. Então aqui mostra que os vendedores já estão começando a perder essa batalha dos shortados, já estão começando a realizar lucro das operações shortadas e os compradores estão voltando a tomar conta do mercado conforme o preço vai chegando nessas retrações de Fibonacci. O gráfico de 4 horas a gente também consegue observar esse movimento. Ó, perceba como o Bitcoin foi lá tentar perder o fundo anterior, falhou e está querendo deixar um sinal aqui de martelo com volume levemente expressivo, não muito acima da média, mas levemente acima da média. Esse candle vai fechar em 1 hora e meia. Lembrando, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês já vão saber como vai ser o fechamento dele, né? Que ele fecha às 5 da tarde, vocês vão assistir às 7. Então vocês já vão ter observado que aqui de fato era um bull trap, que o preço fez um fundo supremo e passou a subir. Ou se não, ou se ele com um movimento de queda aí provavelmente vai lá para 25 mil dólares, ok? Mas o que eu vou fazer? Já vou realizar lucro na minha operação shortada, ok? Já chegou muito próximo do alvo, tá tirando sinal de cansaço, já vou realizar lucro, tá tudo bem. Não aconselho entrar em short agora, quem estava pretendendo realizar vendas agora, não aconselho, acho que já é tarde, o lugar de vender era próximo lá de 31, agora é esperar e buscar uma operação compradora, beleza? Essa é a minha visão agora pro Bitcoin. Quero falar um pouco de moedas que vocês comentaram no último vídeo, tá? Eu pedi para vocês comentarem algumas moedas para analisar. No último vídeo vocês comentaram e a gente vai fazer
uma análise sobre elas. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você estar sempre antenado. Lembrando que amanhã a gente tem um resumo de notícias com a Heloísa. Quarta-feira temos análise on-chain com o Guilherme Teles. Ele vai falar um pouco sobre qual o momento de vender suas criptomoedas. O Gui, que é um investidor mais de longo prazo, ele busca sempre comprar e fundo e vender e topo. Ele faz operações mais longas, digamos assim. Ele vai falar sobre o melhor momento de vender suas posições de longo prazo. Na quinta-feira nós temos mais uma aula de análise técnica comigo e sexta-feira um episódio de podcast com o nosso querido amigo Felipe Dantas, que vai estar aqui com a gente. Ok, agora vamos para as moedas que vocês comentaram. Separei 4 delas aqui, vocês comentaram bastante moeda, eu separei 4 para a gente analisar. Uma delas está com um gráfico bem legal, tá? Então Matic, Agix, Ethereum e Chainlink, bora lá. Começando pela Matic, vamos falar na ordem. O que é que a gente pode observar aqui no gráfico da Matic? Bom, vamos mudar aqui para o gráfico semanal primeiro. É interessante a gente fazer a análise desse jeito, tá? Começar por time frames maiores, começar buscando a tendência, por exemplo, no gráfico semanal, depois descer para o diário, depois para 4 horas, depois para 1 hora. Ou seja, começar com uma visão macro e depois ir trazendo para uma visão micro. Uma dica legal que eu dou para vocês aí. É isso que a gente vai fazer com a Matic agora. A Matic aqui no gráfico semanal, ela está deixando uma formação gráfica não muito interessante, tá? Uma bandeira de baixa. O que é bandeira de baixa? Quando o preço ele faz um movimento de baixa, eu vou até traçar uma fibra aqui pra gente. Ele recua mais ou menos até metade desse movimento de baixa, ou seja, teve o movimento de baixa aqui, recuou mais ou menos metade dele, ou seja, próximo aqui de 50%, numa formação de canal de alta. Perceba que a gente tem esse canalzinho de alta aqui e rompeu para baixo. Então isso daqui é uma bandeira de baixa, tá? Um sinal não muito interessante que pode trazer mais quedas para o gráfico da Matic. Então por hora não acredito que esteja no bom momento de comprar Matic. Acredito que tem gráficos mais interessantes, mais bonitos. Ah, mas se o Bitcoin subir, a Matic também vai subir. Sim, provavelmente. É isso que vai acontecer. Porém, tem outras altcoins que podem subir ainda mais. Não é porque o Bitcoin está subindo que a Matic vai subir muito mais. Tem outras criptomoedas que podem subir mais que ela. É isso que a gente tenta buscar. Por isso que a gente está sempre fazendo a alocação de um ativo para o outro. E no momento, não acho interessante estar exposto em Matic. O gráfico dela não está legal para mim. Eu acredito que tem outras criptomoedas aí com potencial maior, ok? Vamos para a próxima, que é Ethereum. A gente já vai observar se a Ethereum, por exemplo, está mais bonita que a Matic. No gráfico semanal primeiro. Bom, o que aconteceu aqui com a Ethereum? Um movimento importante. A gente até comentou, não sei se foi o vídeo semana passada ou da retrasada, que esse movimento deveria acontecer, tá? Ethereum teve um movimento de pivô de alta, ou seja, pernada de alta, recuo de mais ou menos 50%, rompendo o topo anterior. A gente traçou os alvos para essa pernada. Como é que traça os alvos do pivô? Pega fundo, extensão de Fibonacci, fundo do pullback, topo anterior e joga lá para cima. E o preço chegou exatamente lá no segundo alvo, 2.114 dólares, que costuma ser um dos alvos mais fortes. O preço chegou até lá, deixou um sinal de divergência, ou seja, topos mais altos que os anteriores, topos mais baixos que os anteriores no RSI. E tá caindo, tá recuando. Até onde ele pode recuar? Lembra aquela fibra que a gente traçou no Bitcoin? Vamos traçar aqui também. Tração de Fibonacci, fundo, topo. Nesse caso aqui da Ethereum, ela já chegou aqui na primeira retração, na retração de 38.2. Eu acredito, mesma coisa do Bitcoin, uma coisa do Bitcoin, tá sentindo aqui a média de 50 períodos como suporte, próximo da retração de 38.2, ou seja, uma zona de suporte interessante. Caso feche positivo aqui hoje, já pode ser uma boa oportunidade de compra. Caso feche negativo, aí ela pode buscar nova zona de suporte aqui, ou em 17.55 ou em 16.64, ok? Então, interessante aguardar o fechamento da Ethereum, mas tá um gráfico muito parecido com o do Bitcoin. Próximo, Link. A Link tá com uma formação bem legal. Link USDT. O que é que tá rolando aqui na Link? Dá uma olhada nesse gráfico semanal. A gente teve aqui uma fortíssima pressão vendedora na Chainlink, que sofreu muito com esse bear market, saiu lá de 53 dólares e foi cair para 5 dólares, uma queda de mais de 90%. Mas eu quero chamar atenção para essa zona aqui em azul no meu gráfico. Para mim, isso é uma formação de acumulação de Wyckoff. O que é acumulação de Wyckoff? Acumulação de Wyckoff, ela é distribuída em 5 fases, tá? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês para ficar mais claro. Diagrama de acumulação. Percebam que a gente tem uma queda mais forte na fase A, que é marcada por um aumento expressivo de volume,
ok? Então essa queda tem um aumento expressivo de volume aqui nos pontos PS e SC. Depois eu faço um vídeo explicando exatamente o que significa cada um desses pontos, mas é importante lembrar aqui que na fase A a gente tem um aumento expressivo de volume. Ou seja, quando os vendedores eles vendem tanto que chega numa região que todo mundo quer comprar. Por isso que a gente tem um aumento de volume de negociação. Depois a gente é seguido por uma fase B, onde o preço ele vai testando suportes e resistências, ou seja, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, resistência. Vai testando aqui dentro de um retângulo. A gente tem a fase C, que é marcada por um bull trap, que é quando o preço vai lá tentar perder o fundo anterior e volta e recua, ou seja, bull trap, um falso rompimento de baixa. A fase D, que é marcada por um novo aumento expressivo de volume, que antecipa o rompimento dessa consolidação, e a fase E, que é o rompimento de fato. E para mim a Chainlink está fazendo esse movimento, porém ainda estamos na fase B, na fase de consolidação. Na fase A a gente viu esse aumento expressivo de volume, então perceba que conforme o preço foi caindo e foi chegando na região de fundo, a gente viu o volume aumentando drasticamente, e agora na fase B a gente está vendo o preço se consolidar, testando resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, resistência. Mas a gente ainda não viu a fase C, que é o bear trap, que é o que ele vem aqui, testa o fundo novamente e aí faz o bull trap, faz o falso rompimento de baixa. E aí depois a gente entra na fase D, que é aumento expressivo de volume. Então a gente vê o preço subindo com o volume acima da média. Depois a fase E, que é de rompimento. Então acredito que a gente está nessa zona de acumulação de Wyckoff, porém ainda na fase B. Ou seja, acredito que a gente pode ficar aqui mais um tempo ainda. Ainda temos 3 fases para alcançar antes da reversão de fato. Porém, como vocês podem ter notado aqui já nesse gráfico de Wyckoff, independente da fase que estamos numa zona de fundo. Então eu acredito que sim, Chainlink está num ótimo preço de compra para longo prazo. Apesar de ainda estarmos na fase B, já estamos em uma região de fundo. Então Chainlink para mim é uma ótima alternativa aí para quem quer comprar um ativo pro longo prazo hoje. Para terminar, a JIX, que vocês também pediram bastante. O gráfico da JIX, ela teve um expressivo movimento de alta, demarcado pelo hype da inteligência artificial. Começou lá em novembro do ano passado. A gente viu a JIX valorizar, vamos ver quanto que ela valorizou? 1.500% em aproximadamente 3 meses, de novembro para janeiro desse ano. E agora está recuando. Recuando até onde? Até as retrações de Fibonacci. Está a região de mais ou menos aqui 50% de Fibonacci, que é uma das zonas de suporte mais forte. Está deixando sinais de que ele de fato pode ser fundo, entre 50% e 61,8%. Então eu acredito que a JIX também é uma boa oportunidade de compra aqui nessa região que a gente chama de faixa de Gaza, essa região de retração de Fibonacci. Então, comprando a JIX aqui para mim, acredito que você está comprando aí num preço interessante, e caso ela volte para o topo anterior, que eu acredito que vai acontecer, você pode surfar uma valorização aí de mais de 100%, ok? Então a JIX também é outra que para mim, para longo prazo, está mais interessante. Não esqueçam de comentar nesse vídeo os ativos que vocês querem na próxima semana, no vídeo de segunda-feira. Pode comentar quantos vocês quiserem e depois eu dou uma filtrada. Novamente, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E caso você ainda não seja cliente da BitGet, tem um link de abertura de conta aqui embaixo que te dá 50% de cashback nas taxas de corretagem para os próximos 7 dias. Até semana que vem. Valeu!